Então, pessoal, né, boa noite a todos que estão aí, né, adentrando a nossa sala. Então, nós vamos começar a retomar o estudo de Karl Marx, justamente no ponto que nós paramos. Eu lembro que na, na aula anterior eu havia solicitado que vocês fizessem assim, a gente fez alguns exercícios sobre o método dialético, né? E foi assim, postado lá na sala do café. Hoje nós teremos uma outra atividade que tem um pouco a ver com a doutrina de Karl Marx, né? Justamente para a gente pensar a sociedade. E eu quero, na verdade, desenrolar e ir adiante do que nós estávamos falando sobre Marx, a questão do comunismo, a questão da organização da sociedade pela visão dele, né? Que antes de mais nada ele é um filósofo, economista e que por acaso as ciências sociais se apropriaram do conhecimento dele, acharam interessante tudo que ele falou. Então, não que ele tivesse originalmente se proposto a estudar a sociedade como um todo. A preocupação de Marx foi mais estudar a economia. Ele criou algumas teorias sobre isso, algumas ideias e, enfim, né, a ciência de um modo geral se apropriou dele e acabou, né, dando uma valorização ao seu pensamento, né? Na sua obra, principalmente O Capital, que, como a gente viu na aula passada, ela não foi construída num supetão, foi um processo que, ora, ela era ampliada, ora, ela era revista, algumas partes eram retiradas, outras colocadas, mas o fato que virou uma obra de valor, né, universal e é estudado até hoje e serve, e algumas ideias que nós vamos estar pensando aqui, ela serve de fundamento para a gente tentar compreender a sociedade inclusive, tá? Claro que não é só o Marx que vai estar fazendo as análises sobre a sociedade, mas de repente algumas questões elas podem estar inclusive nos auxiliando no estudo da nossa AIP que foi postada lá, justamente para pensar elementos socioeconômicos, né? A questão de economia, né? A questão de sociedade e como cada grupo, né? Como cada pessoa, principalmente um pequeno empreendedor, ele se encaixa nessa macroestrutura que é o sistema econômico, né? Então, o que nós podemos começar a falar, né, dentro do pensamento de Marx? Ele irá defender a ideia do chamado determinismo econômico, onde o fator econômico como determinante da estrutura do desenvolvimento de uma sociedade. Então, ele quer dizer que cada sociedade é reflexo das suas relações econômicas. Cada sociedade tem um jeitão, assim, né? Seja um país, seja uma cidade, seja um bairro que seja, né? Cada lugar ele tem uma formatação conforme os fluxos econômicos. E a gente pode pensar essa ideia de Marx desde o homem na sua fase saindo da pré-história e entrando no período clássico, assim, quando houveram na história aí da humanidade, você compreender que haviam vilas que prosperaram, vilas que deixaram de existir, tudo em função de rotas comerciais, encruzilhadas comerciais, cidades que eram na beira de portos, né, na beira dos mares e entradas dos mares que você poderia atracar navios e tudo mais. Então, quais foram as civilizações que floresceram, quais as que deram certo? Eram as civilizações que estavam próximas das rotas comerciais. Você pensa assim, o Egito, né, na época das pirâmides, ele só poderia ser todo aquele império graças ao rio Nilo. Se você pensar algumas cidades da Europa, elas foram importantes por também estar compondo regiões portuárias, ou mais dentro do território, mas na encruzilhada de grandes vias de acesso, né? Se você olhar na própria colonização do Brasil, por que umas cidades deram certo, outras nem tanto, umas ficaram pequenininhas e outras floresceram? Então você irá perceber que o fator econômico, né, ele foi preponderante para determinar a expansão, a ascensão ou a estagnação ou até o encerramento, o fim de sociedades e civilizações inteiras, né? Então, o fator econômico ele é muito relevante para a gente pensar, né? O fator econômico no sentido de troca de mercadorias e riquezas, né? Como algo determinante para desenhar a sociedade. Então, se olhar para o passado, vocês irão perceber regiões que floresceram, evoluíram, né, a Grécia antiga, o próprio Império Romano, enfim, mas como reflexo, né, de elementos econômicos que favoreceram isso. Ao mesmo tempo que tiveram uma série de sociedades, civilizações, cidades, vilas e lugarejos que sumiram, né, simplesmente desapareceram do mapa e ninguém mal sabe a história deles, né?
por conta de aspectos econômicos e talvez não fosse interessante ninguém ir até lá e com isso foi sendo dragado pelos anos e pela história em si. Né? Então, é importante ter isso em mente, né? Que a sociedade é determinada por elementos econômicos. Né? Dito isso, a gente pode pensar assim que existe uma relação técnica de produção, né? E isso é o que determina a nossa evolução, porque Marx vai dizer que o ser humano ele é capaz de modelar a natureza. Então, ao contrário de outros animais, a gente desenvolve técnicas, a gente desenvolve meios, né, de intervir no meio natural. O ser humano, na sua fase primária, né, bem lá antigamente, né, bem lá na pré-história, ele não tinha o aparato técnico que nós podemos nos comparar hoje em dia. Claro que a figurinha que eu coloco ali, nós estamos bem distantes se comparado com o que nós temos hoje em dia. Só que o ser humano ele foi se adaptando, ele foi se especializando, desde manipulação da pedra, outros tipos de materiais, como os metais, por exemplo, né? Ele foi dominando a arte de cultivar alimentos e com isso, no processo de satisfazer as suas necessidades, cada pessoa foi se especializando dentro da sociedade e a gente hoje em dia temos uma grande diversidade, né, de talentos, técnicas, profissões, né, grupos de pessoas alinhados ao mesmo estilo, né, de trabalho e por aí vai. Então, a partir do momento que o ser humano começa num exercício natural de satisfação das suas necessidades, ele está plantando a semente do que iria integrar a sua sociedade e caracterizar a sua sociedade, que tem um pouco a ver com aquilo que o Durkheim falava de divisão social do trabalho. Né? As pessoas vão dividindo conforme mais complexa vai ficando a sociedade onde as pessoas vivem. Né? Então, o que nós podemos entender? Que a simples habilidade de alterar o meio não é suficiente para pensar as coisas. Nós temos que pensar que, uma vez eu modelando o meio, tendo uma técnica, nós vamos começar a surgir a ideia de relações de produção, que tem a ver com critérios de economia. Né? Então, o que o Marx começa a observar? Em primeiro lugar, a civilização ela será determinada pela produção de bens, né, e distribuição. Bem no período pré-histórico, lá atrás, antes do período clássico, a produção seria de alimentos. O ser humano sempre teve que inicialmente se alimentar, né? A necessidade básica de qualquer ser humano é a alimentação. Então você começa a domesticar animais, você começa a cuidar de lavouras, pequenas lavouras, né? Dominar certas técnicas, né? Isso aí leva algumas centenas de anos até o ser humano começar, né, fortalecer suas outros tipos de civilização lá, mas não bastava você produzir o alimento, você tinha que criar um meio de distribuir. E o ser humano começa a andar. As primeiras tribos, né, que eram nômades, começam a se fixar, começam a produzir as coisas e elas começam a criar rotas de comércio, né? Por isso que eu digo para vocês, tiveram sociedades que elas floresceram por serem encruzilhadas de rotas de comércio dentro do território ou zonas portuárias, né? Porque o ser humano também, né, na sua evolução, começa a navegar e levar bens de um lado para o outro. Então, as cidades portuárias, como por exemplo Atenas, né, eram cidades lindas, né, onde pôde florescer uma cultura, né, que influencia até hoje. Mas essa possibilidade é porque se tinha uma diversidade de coisas, né, desde alimento a materiais para você construir prédios, né, cultura para você ter os artesãos para trabalhar esses materiais. Então, essas cidades que tiveram uma grande diversidade econômica, elas sim puderam se projetar na história. Então, não bastava produzir, você tinha que também distribuir esses bens. Então, assim você começa a pensar a semente de uma economia rudimentar que irá se desenvolver até os dias de hoje, no que nós chamamos de globalização, né, numa sociedade da informação que é ditada por relações de troca. Né? Então, a partir do momento que eu posso estar vivendo dentro de um universo capitalista, desde que eu tenha recurso para poder consumir dentro desse cenário. Né? Então, a produção e distribuição, ela também pressupõe interação humana. Se eu tenho um bem e trabalho o desejo do meu próximo, eu teria que, de algum modo, comunicar, né, o compartilhamento desse bem conforme os interesses daquela outra pessoa. E lá, antigamente, a gente iria comercializar o excedente. Eu primeiro iria me alimentar, o que sobrasse,
eu vendia, né? Mas o ser humano vai evoluindo, vai produzindo cada vez mais e vai adequando a sua produção conforme os interesses do outro. Então, o outro não consome mais só o que sobra, né? O outro começa a consumir bens que são preparados, elaborados conforme os interesses deles. Mas isso já é uma evolução do comércio, das manufaturas e depois da indústria. Então, há uma nova pegada, uma forma de entender as relações aí. O processo de trabalho começa a se cristalizar, né? O que antes era artesanal, depois passa para a manufatura e vamos chegar na indústria, que a gente estudou sobre revolução industrial. Você vai estar associando a força humana, né, a capacidade do ser humano, a habilidade de manusear as coisas, com equipamentos cada vez mais sofisticados. Então você não tem mais o machado de pedra ou um martelo feito com osso para poder talhar determinados produtos, você vai partir para os teares mecânicos, né? Hoje você tem a solda a laser, então a gente, conforme vai evoluindo os equipamentos de manuseio, né? Os equipamentos que me permitem produtos cada vez melhores, com mais precisão, mais qualidade, então a força humana vai se adaptando a essas realidades aí. É importante dizer que os ciclos, né, o próprio ciclo histórico, ele é um processo de transformação onde uma geração vai capacitando a próxima e essa próxima irá capacitar a futura geração e o trabalho vai sendo remodelado constantemente. Para o pessoal de administração de empresa, pense vocês que a forma de administrar a empresa há 100 anos já não é mais hoje em dia. Só que do administrador de hoje com o do passado, existem as várias gerações que foram transmitindo o conhecimento de um para o outro e melhorando os processos e potencializando os processos até chegar na sociedade que nós conhecemos como ela está hoje. Então, esse é um pensamento, inclusive antropológico, de pensar nessa interação no contexto histórico, como que nós herdamos certos conceitos, certas ideias, certas práticas para pensar os processos produtivos, né? O que mais que a gente pode pensar sobre o sistema produtivo? Além da produção, né, que seria assim o ponto de partida, né, da relação econômica, você tem que pensar a distribuição e circulação de bens. E isso, eu lembro que eu perguntei para vocês na sala de aula, onde que existe mais riqueza no mundo? É na guerra ou na paz? Lembra que muitas pessoas optaram pela guerra. Não, é na guerra que tudo acontece. Pois bem, a gente só irá ter a riqueza se tiver uma circulação, né, de bens e dessas riquezas. E para que você consiga ter isso, você depende de rotas pré-determinadas, você precisa de uma certa tranquilidade para poder fazer a economia florescer, né? Então, vejam que o Marx é um dos primeiros a justamente começar a analisar essas questões de produção, distribuição e circulação, que, se vocês pararem para pensar, são temas da disciplina de logística, né? Do que adianta você produzir uma série de coisas e ficar estocado na tua empresa? Você precisa pensar um jeito de fazer com que isso chegue à mão de pessoas interessadas. Ou na outra ponta, como que eu irei produzir um bem se eu não tiver os insumos necessários? Será que tudo que eu posso produzir está ao alcance das minhas mãos? Ou eu dependo de uma rede de fornecedores para trazer o equipamento necessário, os produtos necessários para poder desenvolver o meu bem que eu irei colocar no mercado. Então, com isso, o Marx vai começar a identificar, daí começa a sua tese sobre comunismo, né, aquela questão assim que é até um pouco polêmica, que no processo de divisão social do trabalho vão se destacar os proprietários, né, e os não proprietários do meio de produção. Quem é o proprietário do meio de produção? É aquele sujeito que ele é o dono do barracão, ele é o dono do maquinário, ele é o dono dos negócios que são realizados ali. Vejo que no mundo dos negócios, os empresários, né, eles não assinam um contrato com o peão da fábrica, eles não assinam um contrato com o porteiro da empresa, né? Toda essa estrutura chamada capital de indústria, né, é concentrado e gerido pelos proprietários do negócio propriamente dito. Então, não é o simples fato de você ser o dono da empresa, é você ser o dono da parte física da empresa, mas também o simples fato de você existir, você consegue a confiança de parceiros comerciais que o porteiro da tua empresa não tem, né? Não tem esse vínculo, né? Então, é a burguesia dialogando com outros burgueses interessados em fazer negócio. Então, é mais ou menos dentro dessa lógica que o Marx irá falar que a economia será ditada, né? Será organizada
por essas pessoas que estão próximas, inclusive ao poder do Estado, pessoas que estão próximas do poder econômico, né? Então, a tendência é que eles sempre estejam gerindo, né, o sistema produtivo. E os não proprietários, eles entram na brincadeira com sua mão de obra, eles vêm para trabalhar e tentar transformar a realidade do ponto de vista da geração de produtos e bens, né? Mas existe um elemento importante pensar aí, que o não proprietário, além dele produzir o bem, ele também é um dos primeiros consumidores, né? E quem vai ter uma sacada bem genial sobre isso é o próprio Ford, que começa a melhorar as condições de trabalho dos seus empregados, e eles são os primeiros a consumir os seus veículos. Então não bastava você vender veículo automotor para pessoas estranhas. O seu primeiro cliente era o seu empregado. Então você entendeu o empregado não só pelo sujeito que não tem bens ou não é proprietário, mas ele também é importante no ciclo econômico como consumidor dos produtos que estão girando aí. Eu posso fazer uma análise sobre isso, vocês podem estar acompanhando também o que nós estamos vivendo hoje em relação a essa pandemia que está mantendo as pessoas em quarentena nas suas casas. Nós não estamos tendo pessoas consumindo regularmente. Então, uma das possíveis quebras da economia é a falta de consumidores de uma sociedade que é sustentada pelo consumismo. Então, se você não tem quem consome, a tendência da roda da economia é começar a parar, ficar lenta até ela estagnar e depois levar um grande período de reorganização aí. Mas é importante que vocês percebam isso. O não proprietário não é só aquele que não tem as coisas, é aquele que vende a sua mão de obra, mas também o sujeito que irá consumir e auxiliar no desenvolvimento da economia, certo? Eu gostaria que vocês percebessem isso daí. E é claro, entre os proprietários, os não proprietários, mas que trabalham e ajudam a fortalecer esse daqui e a geração, né, e ampliação da riqueza, existe conflito de interesse, né? Então, é aí que vem a grande sacada de Marx, que é a chamada luta de classes, que nós já vamos olhar lá na frente, certo? Não esqueçam de beber água, viu, pessoal? Todo mundo aí estudando, né? Falando de AIP, falando de ciências sociais, mas não esqueçam de beber sua água, que nós estamos num momento assim que precisamos hidratar. Claro, não só nesse momento, mas sempre, né? O ser humano é 70% de água, então precisa estar sempre se hidratando. Então, Pode ser qual, cerveja? Oi, também, cerveja tem não sei quantos por cento de água também, né? Então, tá valendo, né? Mas não esqueça de beber a água pura e simplesmente, né? O fígado agradece, né? Vejam vocês que dentro de todo esse contexto que o Marx fala, da origem humana, né? A produção, circulação, aquela coisa toda, né? Sempre teve o dono do capital, nem que fosse o dono do barco que ia levar a mercadoria, né? E as pessoas que remavam aquele barco, que ele não era proprietário, mas tinha que auxiliar o dono do barco lá e tudo mais. A Revolução Industrial foi assim, a pessoa ela poderia ser dona de uma mega indústria, mas se não tivesse as mãos para operar os teares mecânicos, o negócio realmente não funcionava, né? Então, não teria Revolução Industrial sem operários, uma coisa depende da outra. Só que essa relação, ela sempre demandou conflito, né? Sempre demandou conflito de interesse. Uns querendo ganhar muito e outros querendo ganhar um pouquinho mais. E sempre havia o conflito entre força produtiva e proprietários dos meios de produção. Quem é a força produtiva? É aquele proletário que a gente estudou lá no começo das aulas, assim, que tinha vários filhos, daí vem a palavra prole, proletário, né? Moravam em cortiços na periferia das indústrias, sem menor qualidade de vida, né? E que lá no final do século XIX, transição para o século XX, despertou o interesse de alguns intelectuais, de alguns pensadores, para tentar analisar aquele momento histórico ali. E por que é importante falar isso? Porque se você pegar Durkheim, Max Weber e o próprio Karl Marx que estamos estudando, eles mesmos nunca calejaram as mãos numa linha de produção. Eles não sabem o que é o trabalho. Eles são intelectuais que vão olhar para aquela situação e tentar estudar e tentar, na melhor das hipóteses possível, compreender todos as variáveis, né? Compreender a profundidade dos problemas sociais daquela época. Mas eu penso assim, que quem realmente conhecia os problemas daquela época era quem efetivamente estava trabalhando com um monte de filho, morando na periferia. Mas, enfim, quem redigiu a história e quem
criou obras assim que influenciam até hoje, foram justamente esses intelectuais que nós estamos estudando aí. Então, esse conflito entre força produtiva e os proprietários do meio de produção é o que poderia determinar a mudança social ou não, né? Então o Marx ele reconhece que se você tem uma classe trabalhadora mais ativa, mais guerreira e tarará, tarará, você poderia tentar uma revolução e mudar totalmente o cenário econômico, social, político, enfim, você iria formatar um país e começar do zero. Então foi mais ou menos essa ideia que surge. União Soviética, a China comunista, Cuba. Então, não fazendo um juízo de valores, deu certo, não deu certo, aquela coisa toda, até porque eu penso que o comunismo ele é muito mais teórico do que prático, né, do jeito que é colocado lá, mas com essa proposta de mudança desse conflito aí que surgiu países que a gente pôde estudar na história, que está até hoje é Cuba, China, e estão se adaptando, inclusive, ao capitalismo, né? Você vê que a China já não é tão mais vermelha assim, Cuba está lá indo do jeito que dá e aquela coisa toda, mas foi a partir dessa ideia de que você só irá conseguir a mudança social se um conflito ele for mais intenso e não ficar só nas greves de sempre, nas reclamações de sempre. É fazer uma mudança para valer mesmo, às vezes até um pouco violenta, né? Tanto é que a Revolução Bolchevique foi uma carnificina, né? Mas enfim, isso aí tema para outra história, né? Dentro dessa linha de raciocínio, eu vou lá extraio do nosso livrinho, né, de Ciências Sociais, do Bernardo Silva e Franco. Quem é Bernardo Silva e Franco, gente? É esse livro aqui, que é editado pela Unicesumar, caso vocês não conheçam, né? Esses três autores que escreveram nosso livrinho, diz o seguinte, extraindo das ideias deles, pensando o Karl Marx, né, falando Karl Marx. A cereja do bolo da teoria do Karl Marx seria entender que toda a história da sociedade é marcada por luta entre classes, né? Ela foi sempre um processo de quebra-quebra. Então, entre o homem livre e o escravo, entre o patrício lá no Império Romano e o plebeu, né? O patrício é o sujeito que tinha umas regalias, estava próximo lá da elite, e o plebeu é aquele sujeito que sempre serviu de bucha de canhão mesmo, né? Na Idade Média, entre o barão e o servo. Gente, a história da humanidade nunca foi marcada pela paz, ela sempre foi marcada pelo conflito. Sempre houve interesses conflituosos. O que eu digo assim, se você precisa expandir a economia, você precisa ter algumas rotas de comércio, precisa ter alguns momentos de paz, porque, puxa vida, não dá para brigar sempre, né? Mas o fato é que, na prática, o ser humano sempre teve se estapeando aí, e foi justamente nesse estapeamento, nesses constantes conflitos, que a sociedade ora evoluiu, ora regrediu, e ela vai se aguentando. Você veja que, recentemente, no pós-Segunda Guerra Mundial, depois da sociedade, a opinião pública internacional, ver a explosão da bomba de Hiroshima, parece que caiu a ficha na cabeça das pessoas e começaram a falar de direitos humanos, tentar falar um discurso mais pacifista, tentar pôr um pouco de panos quentes nesse instinto bélico que nós temos, porque descobriu-se que o ser humano pode matar demais, né? Nós temos uma capacidade mortal terrível, né? Então, quando que a gente resolve ser pacifista? Quando chegamos num nível de guerra que, pera lá, né? Vai acabar sobrando para todo mundo. Então, com isso, há uma política, né, de tentar frear os interesses aí, né? Bom, dentro dessa disputa aqui, o Marx ele irá criar um conceito chamado classe. Luta de classes. Mas quem são essas classes que estão lutando, né? E eu coloquei aquela figurinha da Tarsila do Amaral, um quadro famoso, eu até gosto dessa figurinha, que diz o seguinte, que é classe, né? São os grupos de indivíduos que ocupam a mesma posição nas relações de produção dentro da estrutura de uma sociedade. Isso quer dizer o seguinte, se eu fosse pegar a IP de vocês como exemplo, quem é o microempreendedor, gente? Quem é o pequeno empreendedor? Para começo de conversa, eu acho que é aquele sujeito que é meio iludido, que ele acha que ele já é empresário e já está se igualando assim com os grandes industriais do Brasil. Não, gente, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, é um sujeito assim que trabalha quase que sozinho, com bem poucos auxiliares, né? E ele faz, né? Ele pedala para poder dar conta, né, do dia a dia para sua sobrevivência. Ele não é a elite empresarial
do nosso país. O pequeno empreendedor pode ter uma ascensão por alguma razão qualquer, mas o fato que ele irá se igualar como microempreendedor ou individual, tudo, horizontalmente com outros empreendedores no mesmo patamar dele. Isso é uma classe. Da mesma forma que eu posso pegar todos os lixeiros do Brasil e graduar eles numa classe, a classe dos lixeiros, né? Que é um pessoal que trabalha bastante, se expõe a uma série de riscos e a opinião pública, de um modo geral, nem dá tanto valor assim para eles, né? Da mesma forma que você pode pegar juízes, que são pessoas mais elegantes, mais bonitas, ganham auxílio moradia de R$ 5.000 por mês. É uma classe, né? Faz parte de uma elite. Então, o Karl Marx ele vai tentar colocar as pessoas em agrupamentos teóricos, né? Isso aí a classe é uma formatação teórica para a gente entender a teoria, né? Que tentar igualar pessoas conforme seus comportamentos e suas ideias, né? Isso quer dizer que a classe ela deixa bem claro como as pessoas pensam, como as pessoas se vestem, como as pessoas se organizam e tudo mais. Dentro disso, dentro dessa classe, nós fazemos um estudo sobre os capitalistas, né? Que, gente, é até um elemento que vem da sociologia. Nós pensamos as sociedades a partir de suas elites. Quem que modela as sociedades? É de cima para baixo, são as elites. É difícil na história da humanidade você ver que da base lá dos pobretões foi de baixo para cima que você mudou a sociedade. Não é. Geralmente, na grande maioria dos fenômenos históricos, foi de cima para baixo. Então, o Marx ele vai traçar assim um paralelo, um perfil com um pouquinho mais de cautela sobre os capitalistas que também são caracterizados como burgueses, né? E a palavra burguês, como a gente estudou lá atrás, quando eu falei da Revolução Francesa, burguês, ele vem de burgo, cidade, aquele sujeito urbano, aquele sujeito que se apropria da técnica que é desenvolvida dentro da cidade e com isso ele vai tentar buscar criar meios de produção, né, modelar a natureza e ser cada vez mais inteligente, esperto, fazer negócio com outras regiões e é o sujeito que irá ditar o rumo da história. Essa que é a verdade. Por mais que as pessoas falem assim que o agro é pop, o agro é legal, todo mundo come que eu planto e blá blá blá, o fato que foram as cidades que direcionaram a história da humanidade. Foi o conhecimento técnico das cidades que fizeram a Revolução Industrial e até hoje mudam os paradigmas tecnológicos. Assim, é o conhecimento das cidades, dos burgueses, tá, gente? Então, por mais que as pessoas tenham aquele orgulho agrário rural, são as cidades o grande mote de transformação da sociedade, né, nos últimos 1000 anos, basicamente, ou até mais. Então, vejam só, são esses sujeitos assim, bem alimentados, bem curadinhos. Até coloquei a figurinha do Monopoly, para quem já jogou Monopoly ou o velho Banco Imobiliário, todo mundo conhece quem é o tiozinho de bigode ali. São justamente eles que desenvolvem os meios de produção, né, dos rudimentares, até hoje, cada vez mais eficientes. Então, a ideia do burguês, né, daquele sujeito que convive lá na técnica, é transformar seu meio de produção cada vez de modo mais eficiente. Só que tem um pequeno porém, sem redistribuir a propriedade, ou seja, ele continua proprietário ganhando cada vez mais, e não redistribui a renda, ou seja, no processo de pagar salário cada vez mais congelado, é onde ele irá obter o lucro, né? E é claro, minha gente, o sujeito que está trabalhando e ganhando cada vez menos, ele vai se ficar indignado com isso e vai para o conflito e lá está toda a luta de classe. Bom, segundo Marx, a sociedade, para manter essa estrutura que beneficia o burguês em detrimento do proletário, até que venha alguma revolução, coisa parecida, ela é subdividida em infraestrutura e superestrutura ou superestrutura. Então, ou supraestrutura. Então, tem as palavras tudo meio parecidas. Infraestrutura e superestrutura ou supraestrutura, mas tem a mesma coisa. Então, a infraestrutura é o que a gente vai identificar a estrutura econômica, é capitalista, é comunista, as relações de produção, né? O Brasil, por exemplo, é um país ainda de matriz imensamente agrária ainda, né? Que produz bens de primeira assim, bens in natura, né? Soja, estamos vendendo soja até hoje, ao contrário de países industrializados que já entregam a soja enlatada, não, nós entregamos soja, né? Vai nos portos aí. E também a infraestrutura determina as forças produtivas. Quem trabalha no país, quem produz, qual o perfil das pessoas que produzem no país, né? Porque em cada país você terá pessoas cada vez mais técnicas, tem pessoas que é mais braçal, tem pessoas de tudo que é jeito no mundo inteiro. Então, cada país do mundo,
ele terá características, né, próprias conforme a sua infraestrutura, né? A superestrutura, ela é um pouquinho mais complexa, mas é bem mais interessante o estudo. Ela opera em dois níveis, né? Em primeiro lugar, o primeiro nível é a estrutura jurídico-política, né? Que é a forma que o país é organizado, que a sociedade é organizada por leis que regulamentam suas relações. Que tipo de lei? Vejam, por exemplo, no Brasil, na Constituição Federal está bem claro lá que é dever do Estado proteger a propriedade, né? Então, sabe aquele papo de que o Brasil vai se tornar comunista? A gente começa pelo fato que na Constituição a propriedade está garantida e não existe comunismo com propriedade. Então, é comunista ou é propriedade. Vocês estão entendendo a relação? Então, juridicamente, a nossa superestrutura é juridicamente capitalista. Não tirem isso da cabeça de vocês, tá? Então, aquele papo de comunismo, caça comunismo, assim, tralalá, tralalá, tá bom? Eu não vi nenhuma revolução recente que... E no segundo nível, né, de análise, né, que o Marx ele vai falar, a estrutura ideológica, que é aquela coisa que não está quase que escrito em lugar nenhum, mas é um senso comum que garante, né, que serve de cola, né, é uma geleia cultural que vai fortalecer o elemento jurídico-político. Então, qual que é a estrutura ideológica? Conjunto de ideias que garante os interesses das classes, né, das dominantes para as dominadas, e aí você terá a religião, as artes e uma série de outros elementos culturais que irão favorecer, por exemplo, o consumo, que irão favorecer, reconhecer que o capitalismo é a única forma de regime, e é você aceitar as coisas, né, do jeito que elas funcionam e não ter muito o que questionar. Então, vejam só, a superestrutura é a parte cultural que irá demonstrar que país ou sociedade você vive, né? Então, existe uma parte material, que é a infraestrutura, né? Econômica, produção, as forças, né? E essa parte que eu chamo que é mais uma geleia, né? A parte mais abstrata, mas que é muito importante também, né? E qual que seria o elemento central da teoria marxista? As mudanças sociais apenas são possíveis quando há modificações nas forças produtivas e nas relações de produção. Então, ele quer dizer assim que a infraestrutura é determinante nas relações sociais. Então, é conforme a parte material do país, né, as relações comerciais, as formas de produzir a riqueza, que irá determinar como é que é o país e tudo mais, né, gente? Então, isso que eu gostaria que vocês pensassem. Dito isso, né, a gente vai estar indo na reta final aqui para trabalhar essas duas questõezinhas, né? Nós estamos nos minutos finais aqui, mas eu já vou retomar com vocês que tem a ver justamente para pensar essa questão de superestrutura, né, ou infraestrutura, né? Fica umas palavras muito parecidas umas com as outras, mas eu peço que vocês esperem só um pouquinho, né? Desculpe a correria, mas aqui temos que vencer essa parte teórica, né? Mas eu já vou passar o link e a gente já conversa em relação a essa segunda parte, orientação, e conversar, tentar demonstrar como isso, inclusive, tem a ver com a nossa IP.